Oi, beleza? E aí, como é que tá, rapaziada? Hoje nós vamos tratar aqui do LaTeX com imagens e tabelas, seguindo as regras da BNT, ok? Então vamos lá, que hoje tá só o mid goiaba. Então, supondo que você já tenha a sua conta no Overleaf, que eu recomendo, essa plataforma maravilhosa para edição de LaTeX, né, de textos produzidos utilizando LaTeX. Supondo que você já tenha a sua conta, então eu vou pedir que você abra aqui um novo projeto, New Project, Blank Project, ou projeto em branco, tá bom? E vamos lá, vou colocar aqui teste 3, perceba que já fiz alguns ali. Então, depois que você criou o seu projeto aqui, a gente vai para as edições lá. Então nós temos aqui uma área aqui para a parte de documentos, a parte de edição de texto e a área aqui que gera. Mostra o documento gerado a partir desses arquivos que você já colocou. Então, vamos direto ao que interessa, né? Vou só substituir aqui quem é o autor, Bruno Barretão. E aí aqui embaixo nós temos aqui um make title, que não é interessante pra gente nesse momento, mas tem uma seção aqui. Vou tirar tudo, vou recompilar aqui sem nada no documento aqui. Vou colocar aqui somente, não, vou deixar aqui o section. Seção de imagens. Então, quando ele compila, gera esse documento. Uma parte aqui só com a palavra imagens, tá bom? Então, é um capítulo. Na verdade, está na condição de seção, né? Eu vou colocar barra chapter. Enfim. E vou colocar para recompilar. Então, nós temos aqui um capítulo de imagens, certo? Então, para a gente adicionar uma imagem, se a gente for, para adicionar uma imagem é só dar um comando, né? Qual comando? Assim, seria include graphics. É isso? Não. Só isso não vai ser o suficiente. Eu tenho que colocar aqui um pacote. Perceba que isso aqui é como se você estivesse programando. Então você tem que colocar a biblioteca que você vai utilizar e embaixo você coloca os comandos que são referentes a essa biblioteca. Então você vai colocar aqui user package aí você coloca de graphics, graphic com CX, tá bom? Quando você fez isso, você colocou a biblioteca que tem esse comando aqui embaixo, aqui, que tem esse comando aqui descrito aqui embaixo, então fica mais fácil. Então aqui dentro aqui desse include graphics eu vou colocar aqui uma imagem. Mas que imagem? Não tem nem aqui dentro desse projeto aqui, tá vendo aqui, ó? Não tem nenhuma imagem aqui no nosso projeto. Então eu tenho que fazer um upload dessa imagem, né? Então eu vou puxar aqui a própria imagem que nós estamos utilizando, que é essa daqui, que é o de imagens e tabelas. Tá aqui, ó. Vou renomear ela, vou deixar aqui com o nome dela assim, sem espaço. Tá aqui. Vou adicionar mais outra imagem? Vou. Qual outra imagem? Vou colocar um LaTeX logo. Não dá para adicionar assim, tem que fazer o upload dela. Aí sim ele carrega uma área aqui para você adicionar aqui, ó. LaTeX com imagens e tabelas, tá bom? Então eu vou colocar aqui direto aqui qual é o caminho dela. Então LaTeX logo e vou colocar para recompilar. Será que vai? Será que não vai? Como é que vai? Carregou. Mas carregou como? Desse jeito que você está vendo aqui. Tá bonito? Não tá. Tá organizado? Não tá. Tá ruim? Tá demais. Perceba aqui que ele carregou só essa folha aqui, colocou essa imagem desse jeito. Ou seja, ele carregou ela literal do tamanho que ela é. A nossa. E como é que o que a gente tem que fazer? Vamos alterar aqui os comandos, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é organizar meu projeto. Como? Você tem que criar uma pasta de imagens, tá? New Folder, que eu cliquei aqui nesse botão aqui, New Folder, e criei uma pasta chamada imagens. Vou colocar ambos dentro dessa pasta para ficar organizado, certo? Então, todas as vezes que eu for colocar aqui alguma imagem, aqui eu vou alterar aqui. Então, eu vou colocar aqui imagens. Tá ali, ó. Ele autocomplementa também, ó. A vantagem do Overleaf é isso. Ele já cria para você aqui um comando aqui, já dando sequência aqui, já mostrando para você aqui a autocomplementação, ou seja, o caminho completo daquele comando
o endereço do arquivo. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui, ó, pronto. Mas ele vai gerar o mesmo resultado. Ele ainda, a nossa imagem, o arquivo resultante ainda vai ter aquele mesmo padrão, todo desorganizado. O que a gente vai fazer? Agora, vou mudar aqui para baixo section, para ficar bacana. Então, feito isso, a gente vai alterar aqui essa parte aqui desse nosso include graphics. Como? Primeiro, temos que colocar aqui uma escala, que isso aqui que é o comando. Vou colocar aqui 0.5. Ou melhor, vou colocar em escala 0.2. Pô, beleza. Tá melhor, né? Só tem um ponto. Beleza, eu coloquei a imagem, mas ela já está seguindo o padrão da BNT? Não, né? Então, como é que a gente faria aqui para arrumar esse trem? Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse padrão. Vamos aqui a parte que nos interessa aqui nesse momento. Que é o seguinte, a gente vai alterar aqui essa parte aqui do nosso Include Graphics. Em vez de a gente colocar essa linha desse jeito aqui, nós vamos incluir barra... Não, a gente vai colocar uma imagem. Então, vamos verificar como é que é o padrão do próprio LaTeX para adicionar uma imagem. Então, a gente coloca um begin e a gente coloca aqui figure, que ele identifica que está sendo adicionado uma imagem. Perceba que ele autocomplementou e já colocou aqui meio que um template, ou seja, um padrão aqui, ó, para adição de imagem, que é basicamente ele coloca um barra begin figure, dá um end figure, e aqui dentro ele coloca um barra centering, que a nossa imagem não está centralizada, né? Então ele centraliza, depois ele dá o include graphics, depois ele coloca o título, que é o barra caption, e um barra label. Depois a gente vai utilizar cada um desses aqui para poder ter uma noção, tá? Então, o que a gente faz aqui de imediato? Primeiro, a gente tem que saber que para ficar no padrão da BNT, vai ser um pouquinho diferente do que está aqui. Então, primeira coisa, o barra caption vem para cá para cima, ok? E a gente vai colocar aqui qual é o título da imagem, que é o que? É um logo do LaTeX, né? Não é isso? Tá aqui a imagem aqui, ó. É um logo do LaTeX, sem imagem, sem coisa. É só o logo do LaTeX. E a gente já coloca o Include Graphics? Não. O que a gente coloca depois? Antes do caption, a gente coloca aqui um barra footnote size. Porque o texto que fica abaixo da nossa imagem, ele tem uma fonte, o tamanho de fonte diferente do título da imagem. Então, fica aqui footnote size, e aí sim vem o caption, tá bom? Depois disso, a gente já vem com Include Graphics? Não, até aqui tá tudo certinho, tá? Aí a gente vai dar um barra begin. E vai colocar o quê? Center. Opa. Ok? Então, aqui nesse nosso barra begin, vai ficar barra begin center. E aqui sim a gente vai colocar o Include Graphics. Qual Graphics? Do jeito que está aqui, eu poderia na verdade pegar esse aqui, ó. Que já está pronto, né? Então, eu coloco aqui aquele Include Graphics que eu tinha feito antes. Aqui, ó. Que está aqui com escala, que é para justamente deixar aquele proporcional ao tamanho da imagem. E o endereço aqui de onde está a imagem, ok? Feito isso, nós temos aqui... O que fica abaixo dessa parte desse Include Graphics? Bom, a gente já vai para outra parte, que é fica o label, que é um marcador. Né? Nesse caso aqui vai ficar fig, 2 pontos. Eu vou colocar um marcador para essa imagem. Vou colocar aqui logo LaTeX. Ok? E depois desse label, eu coloco um barra par, que é um comando para dizer que vai ter um texto aqui embaixo. E ele vai ser o nosso rodapé. E é aqui nessa parte do rodapé, depois que eu coloquei lá em cima lá, qual é o nome dessa imagem, eu vou colocar a fonte dela. Então, eu vou colocar aqui fonte, 2 pontos, e vou colocar
onde foi que eu encontrei essa imagem. Nesse caso aqui foi o Google Imagens, tá bom? E pronto. Com isso aqui eu consigo seguir a regra da BNT e colocar uma imagem dentro de um documento no LaTeX, certo? Vamos colocar para compilar. Vamos ver aqui qual é o documento resultante. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. A imagem vai ficar centralizada, tem um rodapé. Esse rodapé está num tamanho diferente dessa parte aqui do Figure 1, ok? E esse que é o resultado, tá bom? Eu posso alterar aqui o tamanho dessa fonte aqui, ó. Quer dizer, da escala dessa imagem aqui, ó. Tá vendo que ela talvez ela esteja um pouco pequena? Então eu posso alterar aqui de 0.2 para 0.5 e vou colocar para recompilar. Quando ele recompilar, ele vai gerar isso aqui. Vai ficar desta forma. Tá bom? Ficou claro? Então você decide o tamanho da imagem. Mas só que, por exemplo, o tamanho do título da imagem, que é esse aqui. O título da imagem, que é esse aqui, ele fica de um tamanho e a fonte fica de outro. Tá bom? É isso que você precisa, basicamente, para você utilizar o LaTeX, seguindo as regras da BNT e colocar a imagem. Tá bom? Para a tabela, existem algumas outras formas de você colocar uma tabela, né? Por exemplo, a gente colocou aqui nesse padrão aqui, mas, por exemplo, para inclusão de tabela, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Para adicionar uma tabela, a gente vai fazer aqui o quê? Barra begin. E aí, aqui dentro do begin a gente coloca table. Tá vendo aqui, ó? Tem tabular, table. A gente vai colocar o quê? Table. Por quê? Para ele pegar o padrão, já dá esse template aqui para a gente como adicionar uma tabela. Ok? Perceba aqui que ele também já vem um template, mas ele ainda não está no padrão da BNT. Qual é o padrão da BNT? Que serve tanto para a imagem quanto também para a tabela. Tem o título e lá embaixo tem um rodapé, né? uma parte de fonte ali indicando a procedência dele. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui um barra centering, footnote size, também, de novo. E o barra caption vem de novo para cá, certo? E aí temos aqui um begin tabular. Esse begin tabular tá certo? Tá. Mas a gente tem que ter um quê? Um begin center, que é para garantir que esse trem vai ficar centralizado. E vamos colocar esse tabular aqui, toda essa parte do begin e end tabular dentro desse nosso center, tá bom? Feito isso, a gente tem aqui essa parte centralizada. Vamos terminar logo essa parte dos comentários que fica aqui ao redor. Depois disso, nós temos aqui um barra end center, né? Um barra end tabular. E aqui nós temos aqui um label, né? Tá aqui um barra label, e aí tá aqui tab. E eu vou colocar aqui qual é o nome dessa tabela aqui. É um teste, né? Um teste tabela. Teste tabela. E depois disso a gente tem que colocar um barra par. E colocar aqui fonte. Uma tabela de teste. Uma tabela, nesse caso aqui, uma fonte, ela não pode ser um título. A gente vai colocar aqui qual é a fonte. Eu peguei de algum lugar? Não. O próprio autor. Ok? Então, estou indicando que quem é o autor dessa tabela. Então, vamos lá. Então, depois a parte... Está tendo uma construção aqui em casa. Aqui perto, né? Então, nós temos aqui um tabular. Perceba aqui que, se eu compilar ele do jeito que ele está... Se eu colocar para ele compilar do jeito que ele está aqui, ó, só com esse CC aqui, com esse trem aqui, do jeito que está, ele vai ficar assim, ó. Barra table 1 caption fonte aqui, não tá um negócio muito bom, né? Então eu vou colocar aqui um teste de tabela. Então eu vou alterar aqui o nome do título, né? Então tem table 1 ali, né? E aqui nós vamos desenhar nossa tabela. Como? Primeiro, tá vendo aqui que ele só tem uma linha? Então, para eu definir aqui que era uma tabela, por exemplo, com duas colunas, eu tenho que definir aqui que tem dois Cs aqui, ó. Opa.
que ela tem dois Cs, ou seja, duas colunas, certo? E aqui, ó, eu coloco aqui uma linha antes e uma depois. Coloco para recompilar. Pronto, ele já vai colocar as duas linhas laterais. Pô, beleza. Isso é a parte da definição da quantidade de colunas na parte de cima e também quais são as linhas que haverão, certo? Então perceba aqui que a princípio eu vou começar aqui definindo aqui que ela vai ter beleza, eu defini qual é a estrutura dela ali em cima e agora eu vou definir, de fato, vou desenhar ela. Vou começar com /hline, que é um comando que ele desenha uma linha. Então ele vai começar desenhando a linha de cima. E se eu colocar aqui na parte de baixo, aqui na última linha, eu colocar um outro hline, ele vai desenhar mais uma linha, só que na parte de baixo. Então a gente fecha aqui. Opa, cadê? Vai. Não, faltou aqui dois barras aqui. Então com isso, eu defino aqui a linha de cima, a linha de baixo, as linhas laterais e a linha do meio. Ou seja, eu tenho uma tabela de duas colunas, mas ainda não estão definidas as linhas. Onde que essas linhas estão definidas? Aqui nesse intervalo aqui, ó. Então, temos aqui essas duas linhas. Então, aqui eu posso pegar e pôr aqui mais uma linha. Eu posso colocar como? Você vai ter que pôr da seguinte forma. Se eu colocar simplesmente dois barras, acredito que ele já vai gerar mais uma linha. Sim. Só que ele vai deixar sem essa parte aqui, ó. Por quê? Porque é necessário você pôr esse E comercial aqui para ele identificar onde começa cada uma dessas partes aqui no meio, tá bom? Onde começa e onde termina. Então, feito isso, meu caro, agora a gente vai agora que também já está definido aqui, por exemplo, tudo que está antes desse E comercial aqui é o que vai aparecer aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tudo que tiver aqui antes desse E comercial é o que vai aparecer aqui. Em cada uma dessas linhas, tem três linhas aqui, uma, duas, três. Então, tudo que aparece aqui é o que vai aparecer aqui. Tudo que aparece aqui nesse outro lado, depois desse E aqui, é o que vai aparecer aqui nessa segunda parte, tá bom? E esse barra é para indicar que terminou o conteúdo. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui X e vou colocar Y aqui. E vou colocar para recompilar. Veja o resultado. Beleza, tem X e Y, mas está faltando uma linha aí no meio. Certo, está faltando. Como é que eu desenho uma linha? /hline. Certo? Ele sempre vai colocar uma linha quando você pôr uma nova linha. Um hline. Certo? E se eu quiser, por exemplo, aqui nós temos aqui duas linhas, certo? Separadas aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, pão e café. Como eu não coloquei o hline, ele vai colocar esse conteúdo aqui como se estivesse no mesmo padrão, né? Sem separar eles por uma linha. E vou colocar aqui um pão a 0.3 e aqui o café a 1.0. Vamos verificar como ele aparece. Então perceba aqui que eu posso desenhar com alguma facilidade essas tabelas. Pelo menos para colocar esses dados um pouco mais simples. E para seguir o padrão da BNT, você tem que basicamente lembrar disso, que tem que ter esse footnote size para alterar o tamanho da fonte da parte de título e da parte de rodapé, desenhar a sua tabela. Isso aqui é só um exemplo bem prático, tá? Já te dando uma ideia de como utilizar tabular e seguindo esse padrão. Beleza, mas nós temos aqui um documento que tem tabela, que tem imagem, mas como é que eu faço para gerar uma lista de imagens e uma lista de tabelas? Pô, beleza. Aqui no Begin Document, logo depois do Begin Document, antes da parte do section, ali da seção, eu vou colocar aqui, um /make_title, ok? Que eu vou colocar aqui vai colocar o título, colocar uma espécie de capa aqui, ó, no começo aqui, colocou imagens, e lá embaixo ele coloca a imagem e a tabela. Tem mais um detalhe. Tá vendo aqui que a nossa tabela ficou aqui embaixo e a imagem veio para cá para baixo? Então, isso se deve ao seguinte, meu caro. Tá vendo aqui, ó? Tem o Begin Figure, certo? Se você não colocar aqui, entre essas chaves aqui, um Hzão, ele vai alterar a sua imagem
se não for conveniente colocar ela naquele parágrafo porque ela é muito grande. Então, se você colocar ali, é desse jeito o Hzão? Só um minuto. Barra begin figure, sim, deveria ser isso aqui. Mas tem uma outra biblioteca específica que teria que ser utilizada aqui para poder atender essa demanda. Essa biblioteca seria... Deixa eu abrir rapidão o arquivo meta.txt aqui. Só jogo rápido. Então, para esse propósito, a gente vai colocar aqui barra user package. A gente vai utilizar aqui microtype. Deixa eu verificar se ela é suficiente. Não. A gente tem que colocar aqui user package. A gente vai colocar o bookmark. Será que ele é suficiente? Não. Nenhuma das duas atende a demanda. Barra use package c unitx. Não. Deixa eu verificar se esse outro aqui dá certo. Barra use package. E a gente coloca aqui T1. Coloca aqui input inc. Não, T1 tem que ficar aqui. Também não deu certo. User package. O TF8 não. URL booktabs. Bom, basicamente para utilizar tabelas a gente tem que utilizar alguns pacotes, que é o booktabs. O graphics aqui é para imagens, né? Então temos também que utilizar o user package cunitx. Também tem o user package escape, user package. E aí a gente tem que utilizar aqui mais um outro aqui que é font small. Não. URL state, não. Enumerate URL float, eu acho que é float. Não seria float, não tem nem como ser float. É float? É float? É float! É porque pronto. Tá vendo aqui que ele já pôs aqui agora nossa imagem aqui do LaTeX aqui na parte de cima? Ele já tinha feito isso. Acho que depois colocou essas bibliotecas aqui que são referentes à parte de tabela e também para a parte de imagem, ele pronto, organizou. Agora, meu caro, a gente vai para a última parte, que é como é que eu faço para fazer uma lista de imagens. Muito simples. Barra make, tem um barra make title, né, que está ali. E aí, para adicionar uma lista, né, de imagens, a gente tem que fazer um list barra list of figure. List of figures. Tá bom? E ele vai gerar uma página aqui pra você aqui, ó. Tá aqui, ó, bonitinho. Uma página só com uma lista de figuras, tá? E aí tem aqui o nosso texto aqui antes, ó. Depois, ó. Tá vendo? Só que daí que antes dessa parte do... Vou colocar o make title antes. Depois do make title, tem o list of figures. E se a gente quiser uma lista também de tabelas, a gente pode colocar list of tables. Tá bom? Tá vendo que ele não aparece essa parte aí? Porque não é obrigatório, assim.
de modo geral, assim, a lista de tabelas, lista de figuras, esse negócio. Vai aparecer depois. Tem que colocar um make title depois. Senão ele não gera essas páginas em separado. A lista de figuras e a lista de tabelas aqui, ó. Depois disso, aí sim tem aqui, ó, tá bom? E é isso, tá bom? Até mais.